de Deus. Abra sua Bíblia em 1 Samuel, capítulo de número 31, no Antigo Testamento. Essa é uma história muito triste, mas que tem alguns pontos de reflexões. Gilboa, o grito do silêncio, ou grito silencioso. Quem encontrou, diga amém. Versículo 1 vai dizer assim: os filisteus, pois... Obrigado, minha irmã. Obrigado, Vanessa. Deus te abençoe. Versículo de número 1 vai dizer assim: os filisteus, pois, pelejaram contra Israel. E os homens de Israel fugiram diante dos filisteus. E caíram atravessados na montanha de Gilboa. E os filisteus apertaram com Saul e seus filhos, e os filisteus mataram a Jonatas, e a Abinadab, e a Malquissua, filhos de Saul. E a peleja se agravou contra Saul, e os flecheiros o alcançaram. E muito temeu por causa dos flecheiros. E então disse Saul ao seu pajem de armas: arranca a tua espada e atravessa-me com ela, para que porventura não venham estes incircuncisos e me atravessem e escarneçam de mim. Porém, o seu pajem de armas não quis, porque temia muito. Então Saul tomou a espada e se lançou sobre ela. E vendo, pois, o seu pajem de armas, que Saul já era morto, também ele se lançou sobre a sua espada e morreu com ele. Assim faleceu Saul, seus filhos, seus 3 filhos e o seu pajem de armas. E também todos os seus homens morreram juntamente naquele dia. Pai, eu quero te agradecer, ó Deus, pela leitura da tua palavra. E pedir que o teu Espírito Santo fale ao nosso coração nessa manhã, para que possamos ser instruídos na tua palavra, em o nome do Senhor Jesus Cristo. Todos digam graças a Deus. Gilboa, o grito silencioso. Mas esse não é o significado da palavra Gilboa. Gilboa é fonte de ebulição. Ebulição, sabe quando está fervendo? A Bíblia nos diz que havia um jovem, um garoto, um jovem rapaz, camponês, homem do campo, simples, trabalhava com seu pai. E um dia, as jumentas do seu pai fugiram. Naquela pai, ele e uma outra pessoa. O que ele não sabia é que do outro lado havia um profeta. E esse profeta estava falando com Deus e ele estava muito triste, porque o povo de Israel não queria mais que Israel tivesse Deus como rei. Queria um rei de carne e osso. E eles chegaram para o profeta Samuel e disseram: nós não queremos mais que Deus reine. Nós queremos um governante, um homem, como as nações têm reis, nós queremos um rei. E Samuel muito triste, porque Deus falava com Samuel, Samuel dirigia a nação. Era chamada teocracia, governo de Deus. E Samuel vai falar com Deus. E Deus disse: Samuel, não fique triste. Não é você que eles não querem, é a mim.
Não é sobre você, é sobre mim. Se eles querem um rei de carne e osso, eu darei a eles um rei. E Deus instrui Samuel. E mostra a Samuel quem seria o rei. Saul, então, na busca pelas jumentas, alguém diz, tem um profeta aqui perto. Vamos na casa do profeta, para ele orar por nós. Porque quem sabe ele orando, a gente encontra essas jumentas. E quando eles chegam na casa do profeta, para pedir uma oração, por causa das jumentas desaparecidas, Deus diz, este é o rei. E Saul, o jovem Saul que foi buscar jumentas, agora encontra o trono. E Samuel então dá uma palavra para ele. E diz, você será o rei sobre Israel. A Bíblia diz que Saul sobressaía sobre todos os homens. Em postura, em força. Ele sobressaía sobre todos. O homem era bonito. O texto diz que de todos os homens ele sobressaía. Então escolheram ele para ser o rei. E a partir daquele dia então, Israel passou a ter um rei. Saul teve um momento de poder de Deus, a presença do Senhor veio sobre ele, ele profetizou, Deus ungiu Saul. Então logo ele assume o trono, em 1 Samuel 11, explode uma crise, porque Naás, o amonita, vem com o seu exército e rodeia Jabes de Gileade e diz, para vocês sobreviverem, vocês terão que arrancar o olho direito. E quando aquilo chega aos ouvidos de Saul, Saul então toma uma decisão e Israel vence. E agora eles voltam jubilosos da vitória, dizendo, agora nós temos um rei. Mas Saul meteu os pés pelas mãos. Houve um momento que ele achou que não precisava mais de Deus. Houve um momento que ele foi tomado de um ciúme, uma inveja tão grande de Davi. O fato foi que Deus lhe deu uma chance, Deus lhe deu 2 chances, Deus lhe deu 3 chances, Deus lhe deu muitas chances, e Deus deu-lhe muitas oportunidades para que ele se arrependesse. Ele não se arrependeu. E agora chega mais uma batalha. Os filisteus novamente. E quando Saul estava acompanhando a batalha de cima do monte Gilboa, ali de Gilboa, ele vê o exército de Israel sendo massacrado pelos filisteus. Eles não tinham a arca da aliança para buscar direção, porque a arca foi perdida nos dias de Ofni e Finéias, e Saul não se preocupou em trazer a arca. Como Davi, seu primeiro ato de governo foi, tragamos de volta, vamos trazer de volta a arca da aliança. Agora Saul está diante de uma das piores batalhas, e como se não bastasse, ele vê naquela guerra os seus 3 filhos sendo mortos. Os 3 filhos morrendo. E os flecheiros filisteus avançam contra Saul, e Saul se vê cercado, e ele viu que chegou ao fim, e ele vira para o seu homem de pajem, o seu auxiliar, aquele que carregava as lanças, carregava os escudos de Saul, ele disse assim, os filisteus se aproximam, me mate, para que eles não tenham o gosto de me capturar vivo e escarnecer de mim. Me mate. E aquele moço disse, eu não vou fazer isso, rei. Eu não farei isso, jamais mataria o meu rei. E ele diz, me mate, ele eu não matarei. Então Saul colocou a sua espada, eu imagino que ele coloca a sua espada em pé, talvez entre 2 pedras, o cabo da espada entre 2 pedras, e ele se lança sobre a espada, e a espada vara do outro lado, perfura, e o sangue então começa a derramar.
Saul se suicidou. Mas entre a hemorragia, entre o ato de se lançar sobre a espada e aquela hemorragia, ele ainda tem alguns segundos, talvez minutos de vida. E a minha mensagem é sobre esses últimos momentos de Saul. Por isso eu coloquei Gilboa, o grito silencioso. E quando eu olhava para esse texto, eu ouvia o grito da alma, não o grito dos lábios, da voz que ecoa externamente falando, mas da voz de dentro. E o grito de Saul era: ah, se eu pudesse começar tudo de novo. Começa a passar um filme na cabeça dele. Ele indo buscar as jumentas do pai, se encontrando com o profeta, um jovem ainda. Ele agora rei, celebrando, a família toda celebrando. Nós temos um rei em Benjamim, há um rei. E começa a passar um filme na história daquele, um filme da história na mente daquele homem. Eu imagino que naquele momento, um grito silencioso eclode no seu coração. E esse grito é: ah, se eu pudesse começar tudo de novo. Diga comigo: ah, se eu pudesse começar tudo de novo. Diga para você agora: ah, se eu pudesse começar tudo de novo. A minha pergunta é: eu não sei quantos anos você tem. Eu não estou falando sobre dezembro, o 12º mês de 2025, mas eu estou falando sobre a sua vida. Se você pudesse começar algo de novo, o que você faria diferente? O que você faria diferente? Qual área da sua vida que você olha para aquela situação e diz: ah, se eu pudesse começar de novo, eu não teria feito daquele jeito. Ah, se eu pudesse começar de novo, eu não teria tomado aquela atitude. Ah, se eu pudesse começar tudo de novo. Com certeza ele se lembrou do dia que ele foi atrás das jumentas perdidas do seu pai. Ele foi procurar as jumentas e encontrou o trono. Ele foi escolhido rei. E no dia que ele foi ser ordenado, consagrado, apresentado, o dia da posse, eu fico imaginando o palco armado, os levitas, a banda de Israel ali cantando. E Samuel agora diz: eu vou apresentar para vocês o rei que vocês queriam. E Samuel olha: cadê Saul? Cadê Saul? Você sabe onde é que ele estava? Escondido entre as bagagens. De tamanha timidez e medo. E eles trazem Saul e agora ele é rei. E eu fico imaginando ele naquele dia, que no dia que ele foi ser apresentado como rei, ele com medo de não dar conta, sei lá o que passou pela cabeça dele. O fato foi que ele se escondeu. Ele ficou com tanto medo que ele se escondeu. E Saul naquele momento, o sangue derramando, ele se lembra daquele dia. E esse dia tem muito a ver comigo. Esse dia tem muito a ver com você. Porque o dia que você teve a sua primeira oportunidade da profissão que você exerce, você passou pelo mesmo sentimento: será que eu vou dar conta? Sim ou não? Será que eu vou conseguir? Eu me lembro da primeira reunião de célula. Foi a primeira vez que eu preguei na minha vida, não tinha nome de célula, era uma reunião numa casa. Eu preguei a primeira mensagem, isso foi em 1988.
que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. Essa foi a primeira mensagem que eu preguei. E eu não sabia o que falar depois. Eu fiquei gaguejando. Mas o tempo passou. E aquilo que era um medo se tornou uma grande habilidade na minha vida. E esse é o perigo. É quando o seu maior medo se torna a sua maior habilidade. Porque quando o seu maior medo ainda é o maior medo, você busca a Deus, você ora a Deus, você jejua, Deus me ajude, eu não sei o que vai ser, eu não sei como vai acontecer, eu não sei se vai dar certo, Deus, eu preciso da sua ajuda. Mas quando aquilo se torna uma habilidade, eu vou orar para quê? Eu sei fazer. Eu vou buscar a Deus para quê? Eu sou bom nisso. Foi isso que passou pela cabeça de Saul. Ah, se eu pudesse começar tudo de novo. Eu queria ser aquela pessoa que no primeiro dia eu disse, Deus me ajuda porque eu não dou conta disso. Isso tem muito a ver com a gente na nossa vida profissional, como também na nossa vida espiritual. Você é obreiro, lembra que você fez o curso de obreiro? E aí chegou o dia, você foi, agora nós vamos te apresentar como obreiro na igreja, e domingo que vem você vai servir. Ai gente, o que eu faço? Será que eu vou dar conta? E se o pastor me chamar lá na frente, e na hora que eu vou orar, como é que eu oro? Lembra quando você foi dirigir a sua primeira célula? Lembra quando o seu líder de célula falou, semana que vem é você. Você não dormiu aquela semana de preocupação, de eu tenho que ler, eu tenho que orar, eu tenho que meditar mais, eu tenho que me preparar, porque eu não sei como fazer. Um dia me perguntaram qual foi o encontro com Deus mais difícil, porque tem 25 anos que a Vale faz encontro com Deus. Qual foi o mais difícil de todos? O primeiro? Eu disse, não. O primeiro foi o mais fácil. Oh, mas como assim? Porque a gente não sabia como fazer encontro. Nós comemos o manual. Nós passamos 30 dias orando no monte. Toda noite nós subimos o monte. Deus, dia tal vai ter encontro. E nós oramos e jejuamos. 30 dias de jejum pelo encontro. 30 dias de oração pelo encontro. E quando chegou o dia do encontro, eu não me esqueço. É como se fosse hoje. Isso foi no ano de 2000. 44 homens numa comunidade lá em Rodrigues. Num grupo que tinha lá. Que tem ainda, né? E Deus veio com tanta força naquele evento. Aqueles homens foram triturados pelo poder de Deus. Mas se aquele que era para ser o mais difícil foi o mais fácil, então qual foi o mais difícil? O último. Porque o último, eu não preciso orar, eu sei como que faz encontro. Eu conheço as palestras todas de cor. Eu não preciso me consagrar. Já fizemos 25 anos, uma média de 4 encontros, 2 encontros por estação, que vai dar aí uma média de 8 por ano. Nós já fizemos mais de 100 encontros nessa igreja, quase 200 encontros com Deus. Então é muito fácil. E se é fácil, por que eu vou me consagrar? Se é fácil, por que eu vou orar? Se é fácil, por que eu vou buscar? E é aí que começa a queda. Isso se chama autossuficiência. Lembra a primeira vez que você foi cantar, vocês que são do louvor? Ai meu Deus, e agora? E se eu esquecer a letra, o que eu faço? E se eu não lembrar? E aí você orou, você jejuou, eu tenho que orar porque eu vou ministrar no culto domingo. Mas depois, é tão fácil. Tão fácil que a gente diz, eu não preciso de Deus. Você não diz isso conscientemente, mas você diz isso com as suas atitudes. Você não se consagra, você não busca, sabe? E naquele momento, então, eu fico pensando em Saul ali. Ah, se eu pudesse começar tudo de novo. Eu queria ser rei hoje, como eu fui naquele dia, com medo. E de tanto medo eu busquei a Deus, para Deus ser comigo. Ah, se eu pudesse. Ah, se eu pudesse começar tudo de novo. E no dia em que eu fui ungido rei,
A Bíblia diz que quando chegaram a Gibeá, um grupo de profetas veio em direção a eles, e o Espírito do Senhor se apoderou de Saul, e ele profetizou no meio deles. A presença de Deus, ela foi tão forte sobre Saul, que surgiu um ditado em Israel: está Saul entre os profetas? Ué, o homem já não é só rei não, agora ele também é profeta. Ele profetizou entre os profetas. Ele foi tão tocado por Deus, cheio do Espírito Santo. O povo falou: agora o nosso rei anda com profeta, com homens cheios de Deus. Mas com o passar do tempo, ele trocou os assuntos santos dos profetas pelos assuntos profanos dos soldados do exército, ou dos companheiros da política. Porque agora ele é um rei, agora ele é um estadista, agora ele está cercado por uma equipe de governos, de homens que nem todos que estão ali estão no mesmo propósito. Muita conveniência, muito interesse pessoal. E agora ele não tem tempo mais para os profetas, porque agora ele cuida do palácio. E as conversas mudam. Mais tarde, ele troca a presença do profeta Samuel por um grupo de bajuladores. Porque Samuel lhe confrontava. Samuel chegava e dizia: não é isso, é dessa forma, você está fazendo errado, vai por esse caminho. Agora ele, não, falou mal, criticou, não concordou comigo, zero à esquerda. Esse é um erro gravíssimo, de andar com gente que só te aplaude. Esse é o dano, é a desgraça da política brasileira, desde a Câmara de Vereador até a presidência da República. Se cercar de gente que só vai, você está certo, o povo está errado, o caminho é esse, estamos certo. Saul, ele abandona a presença de Samuel e se cerca de gente bajuladora, com conversas profanas. E a Bíblia diz em 1 Coríntios capítulo 15, 33, fala muito de companhia. Assim está escrito: não se deixem enganar, as más companhias corrompem os bons costumes. Sabe quem te trouxe para a igreja? Boa companhia. Sabe quem tira as pessoas da igreja? Má companhia. É quando você para de ouvir os homens e as mulheres de Deus e passa a ouvir gente ímpia, com conselhos ímpios. Porque se o seu casamento não está bem, você busca um homem de Deus, uma mulher de Deus, e ela diz: nós vamos orar, nós vamos jejuar, Deus vai mudar esse quadro. Mas se você não busca gente assim, separa, larga esse relacionamento tóxico. Porque todo mundo é tóxico na versão do outro. Agora a moda, como é que é? Chamou os outros de... Como é que é a moda, pastor Edilson, agora? Narcisista. Todo mundo agora é narcisista. A moda é narcisista. Você não pode ficar com esse narcisista. E quem não é narcisista? Quem não é? O próprio Jesus disse: se alguém quiser vir após mim, negue-se a... Então, todo ser humano é narcisista na sua essência. Até que ele tenha um encontro real com Cristo, nega a si mesmo e diga: não vivo eu, Cristo vive em mim. E agora, a vida que eu vivo, eu não a vivo por mim mesmo, mas pelo Filho de Deus. Só o novo nascimento. Mas você vai escutar gente que, ao invés de te aproximar de Deus, vai te aproximar daquilo que você quer escutar. Porque a gente sempre quer ouvir aquilo que é música aos nossos ouvidos. Muitas pessoas, quando elas procuram um conselho do pastor, elas querem fazer uma coisa errada e elas querem que o pastor dê um joinha. É isso aí, vai em frente. E se o pastor fala: cria vergonha na sua cara, conserta a sua vida, muda de jeito, cria prumo, homem. É assim que a minha mãe falava: cria prumo.
aí deixa eu procurar outra igreja. Até encontrar alguém que faça soar música nos seus ouvidos. Eu não estou dizendo que não existe relacionamento tóxico. Não, tem relacionamento que a melhor coisa que tem mesmo é você sair disso. Porque está te destruindo, está te agredindo, está acabando com você. Eu não estou falando palavras generalizadas. Cada caso é um caso. Quem você tem ouvido? Quem são as pessoas que te cercam? Com quem você decidiu andar? Esse foi o erro de Saul. E agora que ele troca de amizades, ele troca o profeta pelos políticos. E a espada está ali. O sangue e cada gota que cai de sangue ao chão. Ah, se eu pudesse começar tudo de novo. Ah, se eu pudesse. E no dia que Deus lhe muda o coração, a Bíblia diz em 1 Samuel 10:9, assim que Saul virou as costas para despedir-se de Samuel, Deus mudou o coração de Saul e todos aqueles sinais se cumpriram naquele dia. Diga comigo, Deus mudou o coração de Saul. O nosso Deus é um Deus que muda corações. Provavelmente naquele momento ele se lembrou do dia em que o coração dele foi mudado. Ei, ouça o que eu vou te dizer. Deus muda o coração, mas cabe cada um de nós guardar aquilo que ele mudou. Provérbios 4:23, sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele são as fontes da vida. Deus muda o coração, mas se eu não guardar o coração que foi mudado, ele volta como era, ou até pior do que era. Deus muda o nosso coração, mas cabe a nós guardar o que ele mudou. A troca do coração é obra de Deus. A proteção do coração é responsabilidade minha. E eu vou repetir isso. A troca, o câmbio, a mudança de coração é obra de Deus. Mas guardar o que Deus mudou é responsabilidade minha. Quem é que gosta de plantar? Levanta a mão. Uma hortinha lá no quintal, uma florzinha. Eu amo plantar. Eu gosto. Eu amo. Uma das coisas que mais me descansa é ficar mexendo com a terra. Mas você já percebeu uma coisa? Você vai lá, prepara o canteiro, plantar cebolinha, salsinha, alface. Aí você coloca lá um adubo, né? Que no nosso caso aqui é o orgânico. A gente tem gado na região, então a gente pega o esterco e joga ali, e a gente joga água, põe a semente, prepara, e de repente, ao invés de nascer aquela planta linda, maravilhosa, nasce um espinho. Começa desse jeito. Você fala, mas eu não plantei essa encrenca aqui. Daí a pouco nasce, a gente chama de vassourinha, aí vai nascendo o capim, depois nasce ali aquele pé de alface, nasce aquela cenourinha, aquela cebolinha. Mas se você não arrancar aquele mato mata o que você plantou. O que eu estou querendo dizer? A plantação é coisa boa, são as bênçãos. A alface, a cebolinha que eu estou citando aqui, são as bênçãos de Deus. Mas os espinhos nascem todos os dias. E digo uma coisa, quanto mais adubado for, e quanto mais cuidado for com água, mais encrenca de espinho e mato nasce junto. Isso é uma... Eu estou falando sobre coração, é uma metáfora. Sabe, Deus planta algo lindo no nosso coração, mas cabe a nós remover esses espinhos, essas encrencas que vão nascendo todo dia. E todo dia eu tenho que ir lá e arrancar, e todo dia eu tenho que ir lá. Porque se eu não fizer isso... E agora, época de muita chuva, quando você entra na horta, você nem dá conta de entrar, o mato está dessa altura. Porque quanto mais bênção, chuva é bênção, mais mato nasce junto. Então Deus muda o nosso coração. Mas cabe a nós manter esse coração mudado, transformado, cuidar para que... Ei, o que Deus disse para Adão?
Deus colocou o homem para fazer o quê? Lavrar e vigiar o jardim. O jardim era do Éden. O jardim era incrível. O jardim era algo de Deus. Mas o homem precisava guardar o jardim. Da mesma forma, quando você entrega a sua vida para Cristo, você foi no encontro com Deus, você teve uma experiência lá, você veio numa conferência, você teve uma experiência, você estava num culto, a palavra te tocou, você foi num legendário, você foi tocado lá, e tal. Tantas coisas que acontecem no nosso meio, você vai na célula, você tem um momento incrível com Deus, acontece ali uma mudança de coração. Mas se você não preservar o coração que Deus trocou, ele fica pior do que estava. E Jesus nos alertou sobre isso. Quando o espírito imundo sai de um homem, ele busca lugares secos e áridos, e ele voltando, encontrando a casa adornada e vazia, ele leva outros 7, e a pessoa fica 7 vezes pior. E é muito provável que agora Saul olha para aquele coração que um dia foi transformado, mas agora já não é mais, e diz: se eu pudesse começar tudo de novo. Ele se lembra de Samuel 11, quando o general Naás, e Naás em hebraico é serpente, e ele sitia Jabes de Gileade, e Saul busca a Deus, e o Espírito do Senhor vem sobre Saul, e foi a primeira vitória de Saul. Ele se lembra da sua primeira vitória. É como se Deus estivesse dizendo para ele: Saul, veja do que você é capaz quando você me busca. Veja o que você é capaz quando você me busca. Veja do que você é capaz de fazer quando você me obedece. Quando você me coloca em primeiro lugar na sua vida. Não há barreiras, não há batalhas imperdíveis. Ele se lembra da sua primeira vitória. Você se lembra do seu primeiro salário? Sua primeira remuneração, sua primeira renda? Lembra? Você, meu Deus, eu nunca imaginei que um dia eu ia ganhar isso, porque eu ficava pensando assim: não, quando eu tiver o meu primeiro salário, eu vou comprar um tantão de leite condensado para mim. Era o meu sonho, né? Que a gente era menino. E leite condensado era coisa de rico. Você pensa que a gente acessa isso? A gente só passava assim e via aquele negócio, esse trem deve ser bom demais. Quando ia na casa de alguém que comia, meu sonho era comprar um monte de caixa de leite condensado. Na época era leite moça. Quem é dessa época aí? E Saul se lembra da sua primeira vitória. Ele devia ter pensado assim: se eu pudesse continuar. Se eu pudesse começar tudo de novo, eu teria sido grato, eu teria buscado, diante de todas as batalhas, eu teria buscado o Senhor, eu buscado o profeta. Eu jamais sairia para uma batalha sem antes esperar o Senhor. E agora ele erra, o profeta lhe confronta e lhe dá uma chance. E ele sai para uma batalha em 1 Reis capítulo 13. E era costume de Israel, o general, o comandante, ou os comandantes das tropas, antes de passar revista pela tropa, colocava todo mundo ali, enfileirados, perfilados, usamos muito essa frase no legendário, né? Perfilados. E agora, antes de sair para a batalha, vem o profeta. E o profeta, então, ele faz um holocausto. E ele oferece aquilo a Deus. E busca a direção de Deus. E Deus dá a vitória. Mas naquele dia, o profeta não chegou. 5 minutos, 10 minutos, 15 minutos. O profeta ainda não veio. O povo está perfilado. O que eu faço? Já sei. Sou rei. Traga-me um bezerro, traga-me uma ovelha, traga-me um sacrifício. Eu vou sacrificar ao Senhor. E quando ele sacrifica ao Senhor, o profeta chega. E aquilo foi terrível. É como se você chegasse para o culto hoje
e por algum momento eu ainda não cheguei. E você chega aqui no culto e fala assim: gente, pastor Alvin não chegou não, mas eu vou servir a ceia para vocês, viu? Você consegue isso? Você fazendo isso? Você consegue se imaginar? Foi isso que ele fez. É isso que ele fez. Não tem nada errado, pastor Edilson, pastor Alvin. Serve a ceia aí. Também não cheguei ainda, então pede um irmão. Você está debaixo de uma palavra de autoridade. Você está sendo delegado a fazer. Agora ele fez da cabeça dele. Isso foi terrível. Ali o coração dele já estava mudando. Ele começa a tomar decisões sem consultar a Deus. E porque era rei, ele poderia fazer qualquer coisa, até substituir o profeta. E diante daquela batalha, ele ofereceu sacrifício. E Samuel chega e lhe confronta. E ele, ao invés de dizer: profeta, eu errei, me perdoe, peça perdão a Deus, Samuel chega e o texto diz assim: o que fizeste? Samuel tomou um susto. O que você fez? Você está louco? Saul respondeu: quando viu os soldados estavam se dispersando, e que tu não chegavas no prazo estabelecido, e que os filisteus se reuniam em Micmas, pensei: agora os filisteus vão me atacar em Gilgal, e eu não busquei o Senhor, por isso me senti obrigado a oferecer o holocausto. Sabe, esse foi o problema de Saul. O problema de Saul é que ele raramente pedia perdão, ele sempre se justificava. E pedir desculpa com justificativa não é pedir de desculpa, pelo menos diante de Deus, isso não funciona. Ah não, eu fiz isso com você porque você fez aquilo comigo. Olha, esse era o problema de Saul, o tempo todo. Não, a culpa não é minha, eu fiz mais, eu vi que as pessoas estavam se dispersando, os filisteus estavam do outro lado, então eu tomei essa decisão. Sabe, Saul era esse tipo de gente. Ao invés de tentar assumir o erro, ele justifica. Ele justifica. E naquele momento agora, a espada lhe atravessando, o sangue escorrendo, ele se lembra desse dia e diz: se eu pudesse começar tudo de novo, eu não teria oferecido sacrifícios no lugar de Samuel. E ainda que o tivesse, quando ele chegou e me confrontou, ao invés de eu me justificar, eu teria pedido desculpa, perdão, e aceitado a exortação. Se eu pudesse começar tudo de novo. Deus lhe dá uma outra chance. 1 Samuel capítulo 15, ele tem uma segunda chance. Agora Deus diz: para você consertar essa besteira que você fez, você vai atacar os amalequitas, você vai destruir os amalequitas, você vai riscar a memória de Amaleque da face da terra, que não sobre nada, absolutamente nada, nem despojo da guerra traga, deixa tudo lá, porque aquilo é uma maldição. E ele vai para a guerra, e ele vence a guerra, e ele vem e traz as ovelhas, traz os bois, traz as coisas, e ainda traz o rei Agag. Samuel então chega: parabéns, Saul, o Senhor está feliz com você, glória a Deus, porque você aproveitou a oportunidade. De repente, lá no canto, já viu a ovelha berrar? Não para não, Samuel diz: que barulho é esse? Eu esqueci. Os soldados, eles trouxeram as ovelhas, trouxeram os bois, trouxeram... Samuel, estou sentindo um cheiro diferente. Não tem nada a ver com o perfume de Israel? Eu poupei Agag, ele está aqui. Você trouxe o rei? Você não matou o rei. A palavra de Deus é: acabe com a memória de Amaleque. Deus sabia o que estava fazendo, porque no futuro Amaleque seria um grande problema, como é até hoje. Não vou entrar nessas entrelinhas, porque não me dá tempo. Sabe o que Samuel fez? Traga Agag. Trouxeram Agag. Eu fico imaginando essa cena.
dentro daquela tenda. Agag amarrado. Samuel deita o rei ali no chão. O profeta, o homem de Deus, saca da espada de Saul, cata nos cabelos de Agag e diz: é assim que é para fazer. E pega aquela cabeça e diz: Israel, vocês pediram um rei de carne e osso. Vocês não queriam que o Senhor reinasse sobre vocês. Aqui está a cabeça de um rei de carne e osso. O Senhor hoje não está mais contigo, Saul. Eu fico imaginando esse filme passando pela cabeça de Saul. E foi justamente nessa hora que a resposta do profeta, Saul, ele ao invés de assumir mais uma vez, ele diz: os soldados tomaram as ovelhas. Ele nunca assume culpa, ele nunca está errado, a culpa é dos outros. Olha, os soldados tomaram as ovelhas, os bois que eram do melhor estavam condenados à destruição para trazerem de Gilgal a fim de sacrificá-los ao Senhor. Ele tinha uma desculpa para tudo. Ouça o que eu vou te dizer: gente que é boa de argumento é ruim de arrependimento. Se você tem argumento para tudo e nunca você está errado, você nunca diz: eu errei, eu pequei, eu fiz o que eu não devia fazer, a culpa é minha, você está indo no caminho de Saul. A resposta de Samuel se tornou um dos versículos mais conhecidos da Bíblia. Samuel, porém, respondeu: acaso o Senhor tem tanto prazer em holocaustos e em sacrifícios, quanto em que se obedeça a sua palavra? A obediência é melhor do que o sacrifício, e a submissão é melhor do que a gordura de carneiros, pois a rebeldia é como o pecado de feitiçaria, e a arrogância como o mal da idolatria. Assim como você rejeitou a palavra do Senhor. Eu fico imaginando, ele te rejeitou como rei. Ah, se eu pudesse começar tudo de novo. Ah, se eu pudesse começar tudo de novo. Eu teria arruinado com os amalequitas. Eu não teria trago nenhum tipo de animal. Eu não teria trazido nada de lá. Eu não permitiria os soldados fazerem isso. Ah, se eu pudesse começar tudo de novo. O Senhor te rejeitou como rei. Mas aí, depois de uma palavra tão dura, ele era tão manipulador, tão bajulador, tão picareta, que ele tem a capacidade de responder o versículo 24. Então Saul admitiu a Samuel: olha só, a cara de pau, pequei, quebrei a ordem do Senhor e as instruções, mas eu tive medo dos soldados e lhes atendi. A culpa não é minha, a culpa é deles. Sabe, o tempo todo ele faz isso. O verdadeiro arrependimento não vem com justificativa. Toda pessoa que não reconhece seus erros tem sempre uma resposta na ponta da língua, uma justificativa na ponta da língua, uma desculpa na ponta da língua. E quem é bom de argumento é ruim de arrependimento. Ao contrário de Saul, Davi, quando foi confrontado pelo pecado, diga-se de passagem que os pecados, os pecados, porque foi um conjunto de Davi, foram muito piores do que o de Saul. Concorda comigo? Muito piores. Mas quando Davi, ele foi confrontado, ele escreve o Salmo 51 e diz: pois eu mesmo reconheço as minhas transgressões, o meu pecado sempre me persegue. Contra ti pequei e fiz o que tu reprovas, de modo que é justo a tua sentença e tem razão em me condenar. Essa foi a palavra quando o profeta Natan lhe confrontou. Ele não disse: a culpa é dos meus hormônios ou sei lá o que. Não, pequei, contra ti pequei,
fiz o que parece mal diante dos teus olhos. Davi não transfere responsabilidade. Saul, quando confrontado, coloca a culpa no povo. Davi, confrontado por Natã, ele fica de joelhos, entra em jejum pelo seu pecado. Se eu pudesse começar tudo de novo. Se eu pudesse começar tudo de novo. Naquele dia eu teria me arrependido de todo o meu coração. E para piorar nesse dia, sabe o que ele faz? Quando Samuel virou-se, 1 Samuel 15, 27, quando Samuel se virou para sair, Saul agarrou a barra do seu manto e ele se rasgou. Ele rasgou o manto de Samuel, e Samuel olha para ele e diz: hoje o Senhor rasgou de ti o teu reino e o entregou a alguém que é melhor do que você. Meu Deus, essas palavras, provavelmente a cada gota de sangue que caía, reverberava dentro dele. Se eu pudesse começar tudo de novo, eu não tinha segurado Samuel pelo manto. Meu Deus. Aí, você imagina, né? Davi, quando ele recebe uma palavra dura, ele se arrepende. Enquanto Davi, com as suas palavras, ele busca restauração. E essa é uma diferença, porque Saul buscava reputação, Davi buscava restauração. E aí então, nesse dia, Saul faz o pedido mais hipócrita, típico dos hipócritas, dos fariseus e de muitos que a gente conhece nos dias atuais. Olha o que ele tem a capacidade de pedir para Samuel. Saul respondeu: pequei, eu sei, pequei. Agora, honra-me diante das autoridades do meu povo e diante de Israel. Volte comigo para que eu adore ao Senhor teu Deus. Olha a capacidade desse homem. Pequei, mas honra-me na frente de todo mundo, para não parecer que a gente está com problema, para todo mundo pensar que está tudo normal. Olha a capacidade dele. Honra-me diante do povo de Israel, para a gente levar uma boa aparência, a gente não transparecer que existe algum problema. Inclusive, você volta comigo, eu vou para o templo, e lá a gente adora, lá no santuário, no tabernáculo. O tempo todo ele está preocupado com reputação, o que vão falar de mim, o que vão pensar de mim, o que sei lá. Mas em momento algum ele pensa o que o céu pensa de mim, o que Deus fala de mim. Não é importante o que as pessoas pensem ou falem de você. É importante o que Deus pensa e fala de você. Eu me lembro quando eu estava pastoreando uma igreja em Belo Horizonte. Eu estava vindo de ônibus para cá. Eles estavam arrumando aquela MG 050. Perto daquela altura, toda vez que eu passo ali eu lembro disso. Porque foi muito claro, perto daquela praça de pedágio ali de Itaúna, da polícia rodoviária de Itaúna, o ônibus parou porque eles estavam arrumando uma pista. E eu estava no ônibus. E de repente eu escuto uma voz do lado de fora do ônibus. Eu falei: mas quem está conversando aqui do lado de fora? O ônibus parado. Eu olhei e não tinha ninguém. E sabe o que a voz dizia? Tem visto meu servo Jó? De onde vem, Satanás? De rodear a terra e passear por ela. Tem visto meu servo Jó? Homem íntegro, temente a Deus e que se desvia do mal. E o Espírito Santo vem e fala: não importa o que falem de você na terra, o que importa é o que falem de você no céu. Homem íntegro, temente a Deus e que se desvia do mal. Não se abata quando você for perseguido. Eles falarão mal, caluniarão, mentirão a seu respeito. Não importa o que a terra fala, se preocupe o que os céus falam de você. Saul não estava preocupado com o que o céu estava falando. Ele estava preocupado
em ser honrado diante dos homens, em receber um troféu, um quadro com a foto dele para colocar como uma honra. Olha só, me deram isso. Ele estava preocupado, era com isso. Agora eu tenho aqui as minhas conquistas, essa prateleira aqui, isso aqui eu ganhei no dia tal, isso aqui eu ganhei, a minha conquista. Ei, a nossa vida não é sobre medalhas, a nossa vida não é sobre troféus, a nossa vida é sobre aquilo que a gente conquista lá. Se aquilo que a gente conquista aqui glorifica lá, aplauso. Se não glorifica, sai fora. Se eu pudesse começar tudo de novo. E dali, ladeira abaixo. Sabe o que acontece no capítulo 16? E o Espírito do Senhor se retirou de Saul, e um espírito maligno vindo da parte do Senhor o atormentava. O Espírito Santo saiu, o diabo entrou. E a coisa ficou séria para ele. Sabe, a diferença entre Saul e Davi é que Saul amava o trono e Davi amava a presença de Deus. Era isso, era sobre isso. Amar a presença de Deus. Houve um dia que Deus parou de falar com Saul. E sabe o que Saul tem a capacidade de fazer? No capítulo 28, ele disse aos seus conselheiros, aos seus bajuladores, aqueles que gostavam de ouvir músicas nos ouvidos e colocar músicas nos ouvidos de Saul, que eram elogios desnecessários, porque é próprio dos bajuladores isso. Procure para mim uma mulher que invoque espírito, procure uma médium, procure uma dona de um terreiro para ver se Deus usa ela para falar comigo. O homem que o Espírito Santo mudou o coração, o homem que profetizou entre os profetas, agora ele está buscando na bruxaria, na feitiçaria. Olha o nível. Quando você fala agora já não tem jeito de descer mais, ele ainda consegue descer mais um pouco. E isso lhe vem na cabeça, ele diante daquela feiticeira, o sangue escorrendo, a espada penetrando. Se eu pudesse começar tudo de novo, eu teria feito completamente diferente. Sabe, quando Saul era confrontado, ele tinha medo de perder o trono. Quando Davi era confrontado, ele dizia: não me expulses da tua presença, nem retires de mim o teu Espírito Santo. Em outras palavras, Deus, tira de mim a coroa, tira de mim o manto, tira de mim o cetro, tira de mim o trono, tira de mim o palácio, tira de mim o governo, mas não tires o teu Espírito Santo da minha vida, Senhor. Não me lances fora da tua presença. Não é sobre perder carro, não é sobre perder casa, não é sobre perder um emprego, não é sobre perder os prestígios deste mundo, é sobre nunca perder a presença de Deus, perder o Espírito Santo. É sobre isso. Que Deus me tire tudo, mas nunca me tire o Espírito Santo. Você pode ter tudo. Você que conheceu a palavra, Hebreus fala isso. Você que experimentou. Se você perder tudo e não perder o Espírito, você ainda tem paz. Mas você pode ter tudo, mas se você perder o Espírito, acabou. Eu vou abreviar essa palavra. Eu vou abreviar. Sabe, irmãos, por capítulo 18, versículo de número 7, agora ele se lembra daquele dia que Davi matou Golias. E agora eles vêm voltando da guerra. E as mulheres pegam seus tamborins e vão para o trevo da cidade de Jerusalém esperar os soldados, seus heróis. E elas então começam a cantar: Saul matou milhares, Davi 10 milhares. Fizeram uma musiquinha: Saul matou milhares, Davi seus 10 milhares. Fica até imaginando, né? Quando ele ouve aquilo, o quê? Eu matei milhares e Davi matou 10 milhares? A inveja entra no coração dele. Eu tenho que acabar com Davi. Eu tenho que matar Davi. Ele tentou matar Davi 21 vezes. 21 vezes por inveja. Agora ouça isso que eu vou te dizer. Inveja do quê? Inveja do quê? Davi não tinha nada. Ouça o que eu vou te dizer. Olhem para mim. Olhem para mim. As maiores invejas que as pessoas têm
com relação a você não é do que você possui, é de quem você é. Porque Davi não tinha nada, mas ele era. Você pode aplaudir o Senhor. É isso que o diabo te odeia. Pessoas têm inveja, não é do seu carro, não é da sua casa, não é da sua roupa. Eles têm inveja de quem você é. Davi não tinha nada, mas ele era ungido, escolhido pelo Senhor. Ah, se eu pudesse começar tudo de novo. Ah, se eu pudesse. Ah, se eu pudesse começar tudo de novo. Sabe qual foi o problema de Saul? Foi que ele parou de ouvir Deus. E esse é o problema dele. Pode ser o meu e o seu. Em Gênesis capítulo 22, Deus fala, então, no meio de uma dessas perseguições, deixa eu falar sobre isso. No meio de uma dessas perseguições, dessas 21 vezes que ele persegue a Davi, no meio de toda essa encrenca aí, Davi estava ali, eles tentando matar Davi. Sabe o que Davi faz? Ele simplesmente faz uma oração. Senhor, minha consciência. Isso aqui é a oração de quem está com a consciência tranquila. Em paz me deito e logo pego no sono, pois tu, Senhor, me fazes viver em segurança. Não tem preço melhor do que esse, irmãos. Em paz eu me deito e logo eu me pego no sono, porque o Senhor me faz repousar em segurança. Foram 21 vezes, sabe, numa das piores vezes, Saul matou 85 sacerdotes, porque eles ajudaram Davi. Ele mandou matar em Doeg, ele mandou matar 85 sacerdotes, homens de Deus. Mataram não só eles, mataram as mulheres, mataram as crianças e até o rebanho que ali havia. Ah, se eu pudesse começar tudo de novo, eu não teria feito isso nunca. Eu persegui Davi 21 vezes. Sabe, irmãos, esse é um grande perigo. Não persiga homens de Deus. Não persiga mulheres de Deus. Um dia uma pessoa chegou para mim e falou: pastor Alvim, sabe o que eu acho interessante nas suas pregações? Eu falei: o quê? Não, porque eu não vejo você atacando pastor nenhum. Eu não vejo você atacando pastor na cidade, igreja A, igreja B. Eu falei: sabe por quê, meu irmão? Porque eu não sou louco de sair perseguindo um ungido de Deus. Eu já tenho problema demais para minha vida, não quero arrumar mais. Sabe? Vou ficar pregando. E outra coisa, isso é uma prova de imbecilidade, porque eu vou pregar contra a igreja de Cristo, se eu faço parte da igreja de Cristo. Quando um pastor cai em adultério, quando alguém entra numa desgraça, eu vou celebrar a desgraça dele é celebrar a minha, porque nós fazemos parte do mesmo corpo. Pode ser a placa diferente, mas a igreja é a mesma. A igreja, ela é de Cristo. Davi, ele disse: em paz eu me deito, eu vou de boa. E eu disse, para finalizar aqui, Saul errou quando ele para de ouvir Deus. Em Gênesis capítulo de número 22, Deus diz para Abraão: Abraão, você conhece essa passagem? Toma o teu filho, o teu único filho Isaque, a quem você ama, vá para a região de Moriá e ofereça-o ali em holocaustos. Diga comigo: Deus disse a Abraão. Abraão ouviu ao Senhor. Então o que aconteceu? Deus falou com Abraão e Abraão ouviu Deus. Então Abraão pegou Isaque e foi. Mas o Monte Moriá não era ali. O Monte Moriá ficava 3 dias. 3 dias de viagem. Imagina esse homem 3 dias dizendo: eu vou sacrificar o meu filho. Meu Deus, eu vou sacrificar o meu filho. No 3º dia eles chegaram em Moriá. Isaque diz: pai, eu vejo a lenha, eu vejo o monte, eu vejo as pedras, mas eu não vejo o sacrifício. Eu fico imaginando Abraão engolindo seco. Deus proverá. Deus proverá. Yavé Jireh. Deus proverá.
E quando então ele coloca Isaac amarrado sobre a lenha, e ele levanta o cutelo, aquela faca, mais uma vez, o anjo do Senhor clamou, chamou do céu: Abraão, Abraão! Ele disse: aqui estou. E respondeu ele: não toques no rapaz. Disse o anjo: agora sei que você ama e teme a Deus, porque não me negou o seu filho, o seu único filho. Por que eu estou dizendo isso? Deus disse: sacrifica Isaac. A Bíblia diz que Deus falou com Abraão e Abraão ouviu. Agora, já imaginou se nesse espaço de 3 dias Abraão parasse de ouvir Deus? Quem está entendendo? Ele ia pegar o cutelo e o que ele ia fazer? Matá-lo. Porque ele ouviu Deus só no início. Ele não ouviu Deus no fim. O que eu quero dizer com isso? Esaú ouviu Deus no início, mas parou de ouvir Deus no fim. Muitos nossos sonhos são mortos. Muitos ministérios acabaram. Muita gente caiu porque ouviu Deus no início, mas não ouviu Deus no fim. Nunca pare de ouvir o Senhor. Vamos nos colocar em pé nesse momento. Muitos de nós matamos os nossos sonhos, matamos o nosso casamento, matamos a nossa família, matamos a bênção de Deus, matamos os nossos ministérios, porque ao contrário de Abraão, paramos de ouvir Deus. Se Abraão tivesse parado de ouvir Deus, ele teria matado Isaac. Feche os seus olhos. Feche os seus olhos. O maior teste de um líder não é o sucesso, mas é a permanência. Saul não permaneceu. Ele teve picos de sucesso. Ouça o que eu vou te dizer. Sucesso para o mundo não é sucesso para homens e mulheres de Deus. Sucesso para o mundo são picos de realizações. Sucesso para homem e mulher de Deus é conseguir chegar até o fim. Permanência. E olhar para trás, como nós olhamos agora há pouco, para janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, julho, e dizer: combati o bom combate, completei a carreira, cheguei aonde eu tinha que chegar. Sucesso para Deus é você perseverar. Aquele que perseverar até o fim, diz a palavra, será salvo. Feche os seus olhos agora.